abrir aqui novamente. Porque aqui já saiu a opção. Ó, iniciando a gravação. Tá aparecendo aqui. Bia, pronto, tá gravando. Tá gravando? Vamos lá. Sim. Mas não está compartilhando. Vamos lá. Vai dar certo, vai dar certo. Vai, tenta aí de novo, porque aqui já tá sem. Não vai o botão. Quer compartilhar aí do teu? E aí parar naquela tela onde eu parei, Anaísa? E aí eu vou falando para você, pode passar. Tá bom. Peraí, deixa eu abrir aqui, então, a apresentação. Olha, quem sabe faz ao vivo, hein? Desculpa, galera. Ai, ai. Você parou no Quem Pode Inovar, né? Isso. Ah, já tá aqui. Conseguiu? Vou começar agora. Vou fechar a câmera, peraí. PowerPoint. Peraí que fechou. Isso. Agora vai. Isso. Então, pessoal, quem pode inovar, né? Acho que todos nós somos capazes, né? Somos criativos, né? Então, todos podemos inovar, desde o pessoal ali do operacional até o pessoal do nível estratégico, tá? Todos nós temos essa capacidade, né? Basta a gente pesquisar, acompanhar as tendências, né? Vídeos do YouTube, o benchmark também com outros empresários também do mesmo segmento, a gente aprende muito, tá? Pode passar. E essa inovação, né, a gente vai falar sobre os mitos, né, que geram aí sobre inovação. Então, a gente entende que, às vezes, para inovar é preciso criar, né? Então, esse mito já caiu por terra, né? É só a gente pegar algum produto, né, já existente e acrescentar uma nova característica, uma nova funcionalidade, né? Isso é inovação. A inovação sempre está ligada à tecnologia, né? Esse mito também já caiu por terra. A gente pode inovar com os recursos que a gente tem à nossa disposição dentro da empresa, com os equipamentos, com maquinários, sistemas, tá? A gente pode inovar com aquilo que a gente tem no momento. Inovação existe grandes investimentos, também caiu por terra. Só inova quem é muito criativo, né? Basta a gente querer ter essa força de vontade. Inovação é para grandes empresas, né? E a gente viu que não, que as micro e pequenas empresas e as médias também podem inovar. Pode passar, Anaísa. E aqui a gente tem alguns exemplos, né, de inovação que já existiam no momento antes da pandemia, mas que ganharam destaques, né, e seguem como tendências, né, desse período pós-pandemia. Então, a gente tem o delivery, que já existia, mas que veio ganhando destaque cada vez mais, né, por conta da praticidade, da comodidade que possibilita ali aos clientes. Oi? Ok, vamos continuar. Está cortando um pouquinho, Lia. Agora voltou. Tá cortando? Ok. Agora tá bom. Home office, né, que também que foi uma tendência, né, que veio para ficar, né, onde as empresas tiveram que passar por esse momento de estruturação, né, tendo que afastar os seus funcionários para que eles começassem a fazer as atividades ali no conforto do seu lar, resguardando as suas vidas, né, a saúde. Não faz isso não, para não irritar ele. Oi, Wilson, só vou pedir um favorzinho para você, para alguém que esteja com o microfone aberto, só para desligar, por favor. Tá? Obrigada. Uma outra inovação que a gente observou foi desse equipamento,
né? Que a gente só pisando nele, o álcool em gel já vai cair ali nas mãos, né? Para que a gente possa fazer essa higienização. E também a Ambev, né, essa organização aí que trabalha com bebidas, ela doou, né, 500 mil unidades de álcool gel ali para os hospitais públicos, né? Acho que foi uma bela iniciativa da empresa, entendendo que os hospitais públicos carecem, né, desses insumos básicos, né? E aí era um meio, né, da gente tentar conter o avanço desse vírus como uma proteção, tá? Então foram alguns exemplos que a gente viu ali durante a pandemia, mas que seguem também como tendências. Vamos lá, pode passar, Naísa. E aqui, pessoal, olha, muito legal o exemplo dessa cantina, né? Então, a gente tem 2 exemplos. No momento antes da pandemia, como ela estava lotada ali, cheia de clientes, né? Então, ela está localizada ali, se eu não me engano, no centro de São Paulo. E como ela ficou ali no período da pandemia, né? Vocês viram que o movimento já não era tão grande, até por conta das medidas restritivas que impediam desses clientes, né, de fazer as suas refeições ali dentro da cantina. Então, acredito que eles estavam atuando apenas como delivery ou para retirar o alimento no local. E eles tiveram que ter uma estratégia, ter aquelas sacadas no momento. A gente precisa se fazer presente dentro do mercado e os nossos clientes têm que saber que a gente continua atuando, né? Então, o que eles fizeram? Eles colocaram a foto do rosto, né, dos funcionários ali, dos gestores, nas embalagens dos produtos, né, para quando as pessoas recebessem, né, notassem, poxa, olha, está aqui o rosto, né, desse funcionário, está aqui o símbolo da empresa, para se fazerem cada vez mais presentes, né, nesse momento de pandemia. E uma outra também estratégia bem legal, uma sacada que eles tiveram, foi sobre a embalagem, né? Eles criou uma embalagem só com várias divisórias, com carnes, saladas, legumes, né? Então, foi essa alternativa que essa cantina utilizou naquele momento para se manter ali, né? Continuar com as suas operações e se manter presente no mercado, continuando pagando suas contas. Pode passar, Naísa. E aqui a gente tem algumas inovações, né? Disruptiva, a radical, né? Que o Anaísa, eu acho que ainda não colocou tudo as letras. Mas eu acho que só fica assim. Não tem Vamos problema. passar para os exemplos, aí já fica mais fácil. Então, a gente tem um exemplo, né, dessa inovação incremental, onde a gente tinha aquela TV grande, né, em que não era nem possível a gente ter um controle ali naquele momento, né, onde a gente tinha que apertar o botão para mudar de canal, né, ou aumentar o volume. E como foi a mudança, né, a gente está falando ali dessa primeira TV, sei lá, começo do século XX, né, e como foi a evolução durante os anos, né, e como hoje a gente tem a possibilidade de ter uma TV, né, que nos possibilita, né, uma imagem ali em 3D, em 4D, né, no conforto da nossa casa, assistindo um filme, um entretenimento, né, através de um controle remoto, para que a gente tenha essa melhor experiência. Então, esse é um exemplo de inovação incremental. Pode passar. A gente tem um exemplo também dessa inovação radical, começando ali com o disco de vinil, né, passando por aquela fita que a gente colocava ali no rádio, né, no som, para ouvir ali a música quando estava tocando naquele momento ali na rádio, com o CD, o MP3, 4, 5, 6, 7, né, e depois agora para o Spotify, um aplicativo que a gente tem na palma da mão, através do celular, a gente tem vários gêneros de jazz, rock, pop, black, né, então esse é um exemplo também de inovação radical. E um outro exemplo aqui de inovação disruptiva, né, o próprio WhatsApp, né, essa ferramenta de comunicação utilizada também pelas empresas, tá, onde a gente consegue conversar você fazer chamada de vídeo, de áudio, a própria Netflix, nessa plataforma de space, mas vem trabalhando para passar essa melhor experiência ali para os clientes, para os usuários. O Twitter também, né, que é esse jornal, a gente acompanha as notícias que estão acontecendo no momento. O próprio Uber, né, uma grande inovação, onde nos possibilita chamar o carro ali no conforto do nosso lar, sabendo quanto tempo ele vai demorar para chegar, quem é o motorista, qual que é a placa, qual que é a cor do carro. O próprio Google,
que além, né, dessa ferramenta de pesquisa, tem a parte ali das planilhas, o Google Fotos, né, o Jamboard, né, essa ferramenta que a gente utiliza no projeto Ali, o Nubank também, um banco digital, né, trazendo cada vez mais facilidades e vantagens ali para os clientes. E esse foi um exemplo de inovação disruptiva, né, que está ali no nosso dia a dia. E agora, quero fazer uma provocação a vocês. Onde a inovação pode ser aplicada na minha empresa? Quem se habilita a responder, por favor? Não, Anaísa, é o spoiler. Ai, deixa lá. esqueci. Deixa eles responderem. Esqueci, desculpa, tô querendo ajudar, galera. Não, imagina. Alguém se habilita? Tem alguma ideia de onde eu posso levar a inovação? Em que áreas que ela é bem-vinda? Quem quer De falar? repente, alguma forma de economia, assim, na parte da empresa? Sim, com certeza, né? Contribuindo ali para um maior ganho de produtividade, redução de custos, né? Aumento de faturamento, muito bom. É isso mesmo. Você já utilizou dentro da sua empresa algo assim que favoreceu, que você viu que surtiu resultados positivos? Por exemplo, vamos supor, a quantidade de rena que cada funcionária vai aplicar em cada atendimento de cada sobrancelha, por exemplo. Surtiu um efeito positivo. Que bom, Medir, cara. né, as coisas, por exemplo, se um restaurante medir, pesar as coisas, acredito que isso é só uma sugestão, mas, por exemplo, essa da rena foi uma coisa legal que a gente colocou em prática. Algodão, quantidade que se usa. No mínimo os detalhes, você acha que faz uma inovação na empresa. Certeza. Bastou você observar, né, de que forma você poderia, né, utilizar melhor esse produto, né, para reduzir ali de repente uma perda, né, ou ter um certo tipo de desperdício. Muito bom, Carol. Parabéns. Parabéns. Alguém mais já teve alguma experiência nesse sentido que queira compartilhar? Pronto, agora eu posso passar? Pode passar. Estão meio tímidos ainda, mas vamos lá. Acabou, aí eu tive que entrar lá de novo. Pronto. Não, sem problema, pode passar. Então é isso, gente. A inovação ela pode estar ali nos processos, né, como a Carol citou, na gestão, nas finanças, né, nos produtos e serviços, no marketing e vendas, nas práticas sustentáveis, na transformação digital, né. Basta a gente estar atenta, né, àquela necessidade, àquela maior dor na minha empresa e de repente o que eu posso fazer, né, para extrair disso, né? Como que eu posso tornar isso uma oportunidade, uma melhoria dentro da minha empresa, ok? Pode passar. E aqui, né? Vocês acreditam que a inovação ela pode impactar na produtividade? Quem está de acordo com isso? Sim ou não? Com certeza. Sim, sim. Legal, isso, muito bem. Sem inovação, né, fica difícil a gente avançar, a gente se tornar cada vez mais, ganhar essa visibilidade no mercado, se tornar mais competitivo. Então, a empresa hoje, né, que não se preocupa com isso, ela acaba ficando para trás, né, porque os concorrentes sempre vão estar ali à frente dela, né? Então, é importante que a gente tenha isso, né, a inovação, né, ter essa palavrinha, né, noite e dia, né, tudo que a gente observa com outras empresas, na internet, no YouTube, né, a gente tem que utilizar a inovação ao nosso favor, para que a gente venha crescer mais, se diferenciar no mercado. Isso mesmo. E aqui é a nossa segunda parte hoje dessa palestra, né, agora falando sobre produtividade. Pode passar, Anaísa. O que vem a ser essa tal de produtividade? Lá, pode passar, Anaísa. A produtividade é a razão entre a quantidade de produtos ali produzidos, né, e a quantidade de insumos utilizados ali na sua elaboração, né? Então, é igual a produção dividida pelos recursos, onde a produção está ligada ali ao faturamento, né, ou a quantidade, e os recursos ligados à mão de obra, à matéria-prima, ao maquinário, estrutura e tempo. Pode passar, Anaísa. Ô, Lia, não vai funcionar aquele negócio, viu? Ah, vai sim. Não, só vai aparecer esse.
Não, sem problemas. Aí bom. você vai passando. Eu achei que ele era automático. Não, beleza, então vamos. Vamos lá. Então, um exemplo, né, dessa produtividade ligado à quantidade. Então, quantos quilos, né, o homem consegue produzir ali de massa dentro ali da linha de produção? Pode passar ainda. Quanto eu preciso de madeira, né, de repente, para fabricar uma quantidade X de raquetes, né? Essas raquetes é aquela de jogar ping-pong. Pode passar. Então, quanto, né, essa padaria consegue ali oferecer a fornada, entendendo ali os horários, né, de maior procura, que seria o horário da manhã, né, onde as pessoas vão tomar café, e o finalzinho ali de tarde, né, onde as pessoas gostam de reunir a família, né, e o cafezinho faz parte, né, da cultura de brasileiro junto com o pão francês. Pode passar. Um exemplo ligado aqui à estrutura, né, pensando nessa sala. Então, por exemplo, quantas pessoas, por exemplo, pode estar a Carol, né, ela pode estar ali atendendo dentro do estúdio, fazendo serviço de micropigmentação, alongamento de cílios, né, unhas de vidro, maquiagem, né, pensando no consultório odontológico, consultório médico, quantos atendimentos, né, esse profissional consegue estar executando dentro dessa sala? E também um exemplo ligado à produtividade com o tempo, né? Então, quantas entregas, né, essa empresa consegue ali realizar durante o dia, né? Pensando no restaurante, numa pizzaria, no supermercado, né, no pet shop. Então, quantas entregas, né, ela consegue realizar durante o dia? Pode passar. Então, para sabermos, então, se a empresa é mais ou menos produtiva, a gente tem que fazer essas medições, né? A gente tem que ter dados, esses indicadores, essas informações, né? A gente precisa ter esses indicadores, né, que vão atuar ali como um foco, né? O foco tem que ser a melhoria desses resultados dentro da empresa, né? Eu tenho que saber o que está acontecendo, quanto que eu estou conseguindo oferecer para o meu cliente, quanto que eu estou conseguindo produzir, né? Então, a gente tem que entender a importância, né, desse monitoramento constante, né, em relação a esses dados de venda, né, de entrega, né, de deliveries, atendimento. Vou passar, Maria. E aqui a gente tem a visão de Norton e Kaplan, que são dois doutores, né, da administração, formados pela renomada Universidade de Harvard, que eles entendem que medir é entender. Entender é então, a partir do momento que eu faço essa medição, eu entendo como que está a capacidade produtiva, né? Conheço cada etapa dessa operação, posso observar os erros, as dificuldades, os gargalos, né? E, de repente, ter a possibilidade de estar evitando isso, né? De fazer melhor um planejamento. Então, essa é a importância da medição dentro da empresa, né? Entender o que está acontecendo dentro dela, como é que estão acontecendo os processos, como é que está a minha mão de obra, o meu maquinário, meus equipamentos. E por que medir e avaliar? Quem de vocês já se deparou com essa situação? Da expectativa, né? Achar que o bonequinho vai chegar ali à bandeira, né? Sem maiores dificuldades, e se depara com a realidade, cheio dessas curvas, né? Com obstáculos para chegar até a bandeira. Alguém já se identificou nessa situação? Com certeza já. Sim, acho que todo mundo. Sim, é verdade. Muito, muito comum, né? É raro, mas acontece. Né? De repente é culpa nossa? Não, talvez sim, talvez não. Imprevistos podem acontecer. Fatores, né, externos que não estão ao nosso controle podem interferir, né? E também a gente pode ter os problemas internos dentro da empresa, né, ligados ao maquinário, à mão de obra, e talvez a falta de planejamento também possa gerar essa dor de cabeça, esse transtorno ali, né, que me impossibilite chegar nesse objetivo, né, que é chegar, no caso aqui no exemplo, é chegar até a bandeira. Então, identificar quais são esses problemas, né, quais são as suas causas, coletar esses subsídios, né, para as ações corretivas, né, onde a deficiência nessa operação, né, aonde que está acontecendo a falha. Pode mudar, Naíta. E é preciso conhecer, né, esses aspectos que impactam no desempenho da empresa, né, pontos, né, onde se concentram
essas maiores dificuldades, esses gargalos dentro da minha empresa, para que eu possa caminhar em direção ao melhor desempenho possível. Passar. E aqui, que indicadores, né, acompanhar aqueles que apontem para os aspectos que mais impactam a empresa ou que no momento representam gargalos. Então, posso imaginar que hoje, no momento, a dificuldade na minha empresa é pagar contas. Oi? É pagar contas. Então, qual o indicador que vai mostrar isso? O custo. Por que eu estou tendo custos tão altos, né? Então, é rever ali o meu sistema, as minhas planilhas e que ações, né? Que estratégias que eu vou utilizar naquele momento para minimizar, para eliminar essa dor dentro da minha empresa. Tá? Pode passar, Anaís. E aqui também uma visão do Peter Drucker sobre o que pode ser medido, pode ser melhorado. Se eu sei, né, aonde está a causa, aonde está a deficiência, aonde eu preciso melhorar, eu tenho condições de procurar alternativas, né, de procurar ajuda nesse sentido, né, e entrar com essas ações rápidas e estratégicas. E aqui, né, a gestão do desempenho empresarial, onde a gente vai fazer a definição desses indicadores de desempenho e suas metas. E esses indicadores, muitas vezes, estão ligados ao desempenho das metas e objetivos ali dentro do planejamento, da satisfação do meu cliente, da forma que o meu trabalho é executado, sobre a ótica tanto do meu cliente como das pessoas, né, interessadas, sobre a ótica também de sempre trabalhar com a criatividade em mudar e fazer coisas novas, e também sobre o desempenho de como que eu estou utilizando esses recursos dentro da minha empresa, né? Sendo mão de obra, equipamentos, maquinário, será que eu estou utilizando com eficiência e eficácia? Tá? A partir do momento que eu sei quais são esses indicadores, eu vou fazer um monitoramento, a coleta desses dados, tá? Com os responsáveis ali, do operacional, administrativo, financeiro. Vou estar realizando a atualização desses sistemas e controles. Tá? É interessante que haja alimentação nesse sistema. Fazer análise também, que é importante, e fazer a comunicação, né, para a minha equipe, que eles sabem exatamente qual que é a meta da empresa, o quanto a gente atingiu nesse momento, quanto que a gente precisa para atingir a meta desse mês de março. Né? A gente está no caminho certo? Quais são os gargalos que a gente está enfrentando nesse momento, né, para o desenvolvimento dessas ações necessárias? E esses comunicados, eles têm que ficar em planilhas, em painéis, né, em pontos estratégicos na empresa, nos grupos também do WhatsApp ali, apresentações em PDF. É interessante que a minha empresa saiba, né, o que está acontecendo e quais as ações que a gente pode fazer nesse momento, né, para estar minimizando essa dor. E aqui, a análise dos resultados dos indicadores, né, onde eu tenho a carinha feliz ali, né, os dois pontinhos de cima, né, a carinha feliz, uma situação do valor atual dentro ou acima do esperado, né, onde eu consigo identificar os fatores que facilitaram ou dificultaram. E a partir desse momento, eu redefino uma meta ou confecciono um novo indicador. Mas se a minha carinha é triste, né, eu não atingi o meu objetivo, ele está abaixo do esperado. Então, vou realizar uma nova análise para identificar esses problemas e as causas. Pode passar, Nair. E ali observar, né, que os resultados são diferentes ali do desejado, né? Então, qual que é a causa raiz? Quais ações que provocaram esse resultado diferente? Está nos fatores externos, né? De repente, o meu produto encareceu. Por que encareceu? Porque o meu produto é importado. Então, se o meu produto é importado, de repente, a alta do dólar, né, faz com que o meu produto ele se torne mais caro. De repente, eu não conseguia entregar um projeto a tempo. O que aconteceu? A minha mão de obra estava defasada, né? Então, encontrar a raiz do problema, né, que causou esse resultado diferente, né, daquilo que era a expectativa da empresa. E, para isso, a gente pode utilizar uma técnica chamada 5 porquês, né? Então, por que isso aconteceu? Por que disso? Por que disso? Então, a gente pode fazer esses porquês, até a gente chegar na causa raiz desse problema. Então, o problema é que o produto não chegou no prazo combinado para o meu cliente. Porque o tempo de produção excedeu o tempo limite, né? O tempo estimado. Por quê? De repente, porque a ordem de serviço não chegou a tempo ali para a produção. Mas por quê?
Ah, porque a equipe está sobrecarregada. E por que a equipe está sobrecarregada? Ah, porque não houve um planejamento detalhado das ações que precisavam ser feitas, né? Então, a causa raiz desse problema que impactou, né, no atraso ali da entrega do produto para o meu cliente foi na falta de planejamento. Eu não pensei nas alternativas, né, nos imprevistos, nas experiências anteriores que eu tive, né, e não me precavi nesse sentido. Então, é interessante a gente pensar, né, aonde a gente está falhando, né, aonde que é a dor da minha empresa, né, e tentar sempre pensar nessas melhorias. Pode bem passar. E aqui a gente chega, né, na terceira parte aqui da nossa etapa sobre indicadores, né? Então, a gente vai trabalhar com o indicador de produtividade, tá? Que é o faturamento bruto, os custos variáveis e as pessoas ocupadas. Pode passar, Naísa. O faturamento bruto é o valor total da venda de produtos e serviços durante o mês, né? Ou seja, o faturamento total do período, onde a gente não vai considerar receitas extraordinárias com vendas de ativos ou aplicações financeiras. Então, uma base, né, de como foi o faturamento do mês de fevereiro para que a gente consiga realizar essa ação. Pode passar, Naísa. E os custos variáveis, que são custos ou despesas que variam de acordo com o nível de atividade da empresa. Seus valores dependem diretamente do volume de vendas efetivado em um determinado período, como matéria-prima, comissões de vendas, embalagens, fretes, logísticas, né? Então, esses são os custos variáveis. Então, quanto mais eu vender, maior vai ser o meu custo variável. E a gente só tem que tomar alguns cuidados de que, por exemplo, água e luz, elas podem ser considerados custos variáveis para alguns negócios, né, para alguns segmentos, né, como salão de beleza, em que água e luz são custos variáveis, né, independendo se aquele salão naquele mês gerou uma promoção de hidratação, né, micropigmentação, escovas, e, né, trouxe uma maior demanda de serviços, né? Então, o consumo de água e energia foi menor. De repente, quando aquele salão, né, tirou a promoção no outro mês, não houve muita procura. Então, por isso que a gente entende, né, que são custos variáveis. Não houve muita procura, o valor da minha água e da minha luz também vai ser diferente. E para os escritórios de engenharia, a água e luz são considerados custos fixos. Então, se, por exemplo, dentro da minha empresa, né, eu sei que todo mês, independente da venda, eu tenho que pagar água, luz, telefone, internet, salário, eu vou contabilizar aquilo como custo fixo. Se, de repente, né, a matéria-prima, comissões, né, fretes, logísticas, não é todo mês, não é sempre o mesmo valor. Então, a gente entende que isso é um custo variável. E aqui uma tabela que depois eu vou compartilhar essa apresentação com vocês, tá? Para que vocês possam identificar o que seria considerado os custos variáveis dentro da empresa, porque a gente vai precisar, na etapa 5, a gente vai realizar juntos o cálculo da produtividade, tá? Lembrando que no cálculo da produtividade a gente não vai contabilizar os custos variáveis, os custos fixos, desculpa, somente os variáveis. Vamos lá. Pode passar, Naísa. E as pessoas ocupadas, né? São as pessoas que trabalham na minha empresa por pelo menos 1 hora por semana, remuneradas ou não, independente de terem ou não um vínculo empregatício formalizado, né? Então, quem são essas pessoas? Sócios, proprietários, familiares que estejam ocupados na empresa, pessoas de férias, pessoas em licença até 15 dias, profissionais da Lei Salão Parceiro. Temos que tomar alguns cuidados, né? Que a gente não pode incluir, por exemplo, se eu tenho uma pessoa que ele ficou até 15 dias, eu vou contabilizar. Mas se ele ficou um período maior, né, como é o caso das grávidas, eu não vou contabilizar. Estagiários e menores aprendizes, pessoal terceirizado, né, de manutenção e reparação, encanador, eletricistas, pedreiros, essas pessoas não são contabilizadas dentro do cálculo da produtividade. Pode passar, Anaísa. E aqui um momento de reflexão muito importante para todos. Quais são esses aspectos que impactam no desempenho da minha empresa hoje? E quais são os maiores gargalos e dificuldades na atuação da sua empresa hoje? Então, eu quero que vocês fiquem com essas duas perguntas, tá? Quem quiser abrir agora o microfone para fazer algum questionamento, também fique à vontade, tá bom? Mas a gente vai dar prosseguimento, né, após ali a nossa etapa individual, tá? A gente vai estar revendo o plano de ação e, de repente, daquilo que a gente conversou, após esse encontro, você teve outros insights,
né, e a gente agregar dentro, né, desse plano de ação novas ações que vão agir nessas dores dentro das vossas empresas. Tudo bem? Alguém quer fazer algum comentário? Tem alguma dúvida? E esse é o encerramento do encontro, tá? Tarefinhas para vocês. Acompanhar esses dados, tá? Dos indicadores, faturamento bruto, custos variáveis e pessoas ocupadas, tá? E na próxima semana temos um encontro novamente, ali na terça-feira, dia 28, falando sobre orientações para prototipagem. Gente, falei muito. Vocês falar um pouquinho também. Ficou alguma dúvida? Vou parar de compartilhar já, né? Já tá bom. Bruna, você tá com cara de assustada, Bruna? Ficou alguma coisa que você não entendeu, Bruna? Não, é que é sempre muita informação, né? A gente fica aqui pensando em 1000 coisas enquanto você vai falando, mas é normal, né? Posso imaginar. Carol, quer fazer algum comentário, Carol? Não, tudo. Estou aqui também, que nem a Bruna, só refletindo. Certo. Rogério, o encontro de hoje foi tão impactante quanto o cursinho do Rodrigo? É sempre, digamos assim, é sempre um, como é que eu vou dizer? A gente fica sempre meio assustado, né, com tanta informação, com tantas coisas, porque a gente geralmente se preocupa muito ou com o produto, ou com o serviço, e de repente a gente esquece uma série de coisas, mas vamos em frente. Foi isso mesmo, Rogério. Giane, quer falar alguma coisa, Giane? A Jane, Rodrigo também, estava no cursinho. Eu tenho que mudar um monte de coisa, tem uma listinha aqui. Lia, a Jane está até querendo abrir outro CNPJ para participar do próximo ciclo. Caramba, que animação, hein? Poxa, que bom. Legal. Parabéns. Reinaldo, me conta seu feedback, sua percepção da etapa coletiva. Oi, Elia. Muito bom, muito bom. Você perguntou de impacto em relação ao que o Rodrigo deu. É impactante também. É que a parte que o Rodrigo passou foi bem a fundo, né? Foi no coração da empresa. É um tapa na cara de todo mundo, né? Para ver que não está mostrando o que você está deixando de fazer. Eu me senti até confortável porque não me senti perdido. Eu vi que não era só eu. Mas é uma realidade de muitas empresas, né? Sim, sim. Mas muita informação legal. Bom, Reinaldo. E até mesmo durante a consultoria, né, que vocês já tenham agendado, esses dados ali, né, o consultor vai precisar, né, para fazer uma avaliação melhor de como está o estágio atual da empresa, né, se está dentro ali da tua lucratividade, se você está pagando ali para o teu segmento, seja um comércio, serviço ou indústria, né, os custos fixos não está ultrapassando, sei lá, daqueles 10%, está muito acima, né, então é importante esse monitoramento, esse cuidado, né, tendo a empresa como um filho, né, entendendo cada passo, o que aconteceu de bom, né, o que somou, experiências positivas e também experiências negativas também, né, que vocês já tiveram em algum momento, em pensar em outras alternativas, estratégias, né, aprendendo com outras empresas, também pesquisando, né, fazendo essa busca para esse objetivo, né, em prol do crescimento da empresa. Alguém mais quer falar alguma coisa? Quer, Ingrid, contar seu feedback sobre a etapa de hoje? Você está aí, Ingrid? Você me abandonou. A Ingrid não está mais aqui entre nós. O Wilza, quer falar um pouquinho, Wilza? Você está aí, Wilza? Pode ser que o pessoal esteja ocupado, né? Ou esteja com receio de falar nesse momento, mas tudo bem. Priscila, obrigada, Priscila. Obrigada pela participação. Anaísa, dá seu feedback, Anaísa.
Já que ninguém quer falar, eu que vou falar, né? Não, acho que é bem legal. Toda informação nova agrega alguma coisa. Um novo conhecimento, novas ideias. Como eu falo para os meus empresários, toda ideia é bem-vinda, ainda mais para inovação. Inovação não precisa custar dinheiro, não precisa ser uma coisa muito radical. Você só precisa se inspirar, pesquisar e pensar. E todas as ideias são válidas, que nem a gente estava conversando hoje, né? Sobre invenção, que você falou a frase, eu até esqueci, que toda ideia que não é colocada em prática é uma invenção, não foi? Isso, ela tem que fazer sentido, né? Ela tem que gerar algo de positivo para a minha empresa. E se eu não trabalhar, se eu não observar o que deu certo, o que não deu certo, é apenas uma invenção, não é uma inovação. Exato. E o empenho dos empresários é fundamental, né? A gente faz a nossa parte e eles também têm que fazer, né? Tem que pôr a mão na massa mesmo. Às vezes é difícil, nada muda do dia para a noite, mas de passinho em passinho a gente consegue um resultado positivo, né? Ainda mais que até junho o mês passa voando, então a gente já tem que agir para ontem, né? Planejando tudo certinho e indo sempre adiante, né? E é isso, foi bem legal. E agora vamos para a próxima etapa, né? Estudar, que é um pouquinho mais complicado, mais desafiador, mas a gente está aí à disposição sempre. E é isso. Certo, Anaísa. Obrigado pela participação, Anaísa, pela parceria. Agradecer demais a presença de todos os empresários hoje, né? Eu sei que não é fácil, tendo que trabalhar, né? Teve uma rotina de casa, família, né? E ainda estar presente. Então, só sentimento de gratidão a cada um de vocês, tá? Reforço novamente, né? Vou fazer o que estiver ao meu alcance para estar ajudando, entendendo ali quais são essas melhores soluções para que vocês possam ter uma boa experiência do projeto. E a gente vai querer ouvir o feedback de vocês ali na etapa 8, que nos ajuda cada vez mais a melhorar o nosso trabalho, tá bom, gente? Passamos um pouquinho de 1 hora, né? A gente tinha falado, né, que em média é 1 hora, mas a gente teve alguns transtornos, mas se tiver uma emoção não tem graça, né? Se não tivesse travado, né, Anaísa? Graça que ia ter, né? E é isso, gente. A gente tem também, a gente espera muitos cases de sucesso, né? Para serem testemunhas do Ali no ciclo que vem. Deus quiser. O nosso empenho a gente tem, a gente dá o nosso máximo e a gente espera isso de vocês também. Essa parceria tem tudo para dar certo, né? E até aproveitar a oportunidade, né? A gente quer também indicar vocês, né, para o Prêmio Nacional de Inovação, né? Ali esse prêmio, né? Que eu acho que é o máximo também de ser reconhecido, né? Dentro do Sebrae, né? Por ter feito uma melhoria que, ao seu olhar, pode ser simples, mas que causou grande impacto ali, né? E que houve ganhos para a empresa de produtividade, de faturamento. E a gente tem que esses cases. Eu acredito nos meus empresários, né, Anaís? E acredito que também você também vai fazer esse bom trabalho e a gente vai conseguir ter esses exemplos, esses cases. Com certeza. E se tiver algum ganhador, melhor ainda, né? Opa, dividir o prêmio, né? Sim, com certeza. Tá certo. Então, gente, hoje, Anne, eu que agradeço, viu? Gratidão também pela sua participação, tá? Tamo junto. Vamos. E é isso, gente. Tá bom? Fiquem com Deus. Uma boa noite de descanso, que vocês possam acordar. Ô, Ingrid, obrigado, viu? Você que é muito especial, participativa. Obrigado aí pela participação. Tenha uma noite de sono, né? Agradável. Vocês possam acordar, né? No dia de amanhã bem firmes e fortes, né? Pronto para mais uma batalha, um leão por dia. A gente sabe que não é fácil, né? Que tem os altos e baixos, mas vocês escolheram ser empreendedores, né? Então vocês já são mais que vencedores. Parabéns. E acordem prontos para inovar também, né? Sem dúvida. Obrigadão, Paulo. Obrigada, meus empresários que estão aí, pela disponibilidade.
Até depois, Li, a gente pode ver se o horário ficou bom, ou se alguém quer sugerir algum outro horário de manhã, não sei, das 9 às 10, que seja mais fácil, alguma coisa assim, a gente pode pensar nisso, né? Com certeza, com certeza. Aí Sim, sem dúvida, sem dúvida. A gente pode pensar nessa possibilidade também. Tá bom, gente? Fiquem com Deus, viu? Uma boa noite. E até terça, dia 28. Conto com vocês. Boa noite, obrigada. Boa noite, Bruna. Fica com Deus. Tchau, pessoal. Boa noite. Valeu, boa noite, obrigado.